sua comida é gostosa. Mas é você que eu não consigo esquecer. Eu sou muito mais inteligente e bonita que ela. Ela vai ver só. Um CEO viúvo há 10 anos parou por causa de um cheiro e não percebeu que aquilo ia mexer com tudo. Mas alguém muito próxima não gostou e decidiu agir. O que ele faz depois muda o destino dela para sempre. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. Vamos começar? 10 anos desde que Beatriz partira, levando consigo a única coisa que ele nunca conseguiria replicar com dinheiro: a presença genuína de alguém que o amava mesmo quando ele não merecia. Aquela terça-feira de setembro, o telefone na sala de reuniões vibrara. Lucas não olhou para ele. Sabia o que significava. O calendário em sua mente jamais falhava com datas importantes. 10 anos. 10 anos da morte de Beatriz. 10 anos respirando como se nada tivesse acontecido. A reunião prosseguiu. Ele assinou contratos, aprovou projetos, discutiu margens de lucro como se aquilo importasse. Ninguém percebeu que Lucas Ferreira era apenas o fantasma de um homem, ocupando um corpo que ainda funcionava por inércia. A estrada para Bom Retiro media 120 quilômetros. Uma empresa de logística em expansão exigia sua presença, reuniões que não podiam esperar. Ou era o que ele dizia para si mesmo. A verdade era que preencheria a agenda com viagens, reuniões, qualquer coisa para permanecer em movimento. Movimento é vida. Parar é confronto. Naquela quarta-feira, o motorista relatara um problema mecânico a 14 quilômetros de Bom Retiro. Uma corrente desgastada, nada que não se pudesse consertar em 2 horas. Lucas desceu do carro com aquela expressão que já se tornara sua marca. Impaciente e absorto, completamente ausente mesmo quando estava presente. O sol batia forte. A rua era tranquila, o tipo de rua que não existia mais em São Paulo. Casarões antigos se erguiam ao lado de árvores que ofereciam sombra de verdade. Pessoas conversavam na calçada como se possuíssem todo o tempo do mundo. Era exatamente o tipo de lugar que Lucas detestava, lento, inútil, que não produzia nada mensurável. Mas então veio o cheiro. Não era um aroma que conhecesse de restaurantes famosos ou cozinhas com estrela Michelin. Era um cheiro que seu corpo reconheceu muito antes de sua mente conseguir nomear. Fogão a lenha, alho começando a dourar em manteiga que queimava levemente, cebola e tomate reduzidos até ficarem doces, frango marinado por horas em limão e sal. Era um aroma que lembrava a infância, mas não a infância que vivera. Era o cheiro de uma infância que deveria ter tido. Lucas parou no meio da calçada. Seu corpo fez isso sozinho, como se obedecesse a instruções que sua mente consciente não emitira. A placa de madeira estava pintada à mão. Casa Rosa. Comida caseira. Nenhum cardápio digital, nenhuma foto no Instagram, nenhuma review no Google. Apenas aquela placa simples e a promessa de que alguém cozinhara ali com as próprias mãos. Entrou. O interior era pequeno. 8 mesas no máximo, todas ocupadas à exceção de uma no canto. O ambiente cheirava como o ar da rua, mas intensificado, concentrado, quase material em sua presença. As paredes brancas com molduras de madeira exibiam quadros antigos de paisagens que você se esquecia de estar observando porque a comida os roubava a atenção. Uma mulher de avental branco aproximou-se. Ela possuía a idade indeterminada daquelas que vivem do trabalho físico contínuo. Colocou um copo de água diante de Lucas sem cerimônia, sem perguntar, sem reconhecer quem ele era ou de onde vinha. A comida do dia é frango com molho pardo, arroz de fogão, feijão tropeiro e salada de abóbora refogada, disse ela, apontando para um quadro na parede escrito à mão. Lucas não olhou o cardápio. Respondeu apenas: sim, tudo bem.
A comida chegou 10 minutos depois. O prato era simples. O frango caipira apresentava-se em um molho que Lucas não conseguia identificar ingredientes exatos, mas que seu corpo reconhecia como certo, como se sua genética tivesse memória de sabores que sua vida nunca permitira experienciar. O arroz fora feito no fogão a lenha, você conseguia sentir aquele contato com fogo direto em cada grão. O feijão tropeiro continha bacon crocante, ovos mexidos, banana da terra frita. Lucas comeu em silêncio. Seu celular estava na bolsa. Deixar ali, propositalmente ou acidentalmente, não importava. Pela primeira vez em uma década, Lucas Ferreira estava completamente presente no que fazia. Não pensava em números, contratos e meios à espera. Quando terminou, olhou ao redor. Clientes conversavam em tom baixo, outros comiam em silêncio como ele. Uma atmosfera de paz respirava naquele lugar, algo que Lucas não sabia existir fora de templos e cemitérios. E ainda assim, no meio daquela cozinha pequena, em uma cidade que nem aparecia nos mapas, havia vida. Havia presença. O motorista já aparecera quando Lucas saiu. O carro estava consertado. A reunião em Bom Retiro continuaria em 1 hora. Lucas pediu para esperar mais 15 minutos. Entrou novamente. "Posso pedir a mesma comida?" perguntou. "Pode sim", respondeu a mulher do avental, voltando à cozinha. 3 semanas depois, Lucas retornava a Bom Retiro. Nenhum motivo profissional desta vez. Mentira para Cláudia, sua secretária de décadas, sobre reunião com fornecedor. A verdade era que planejara sua semana inteira ao redor da ideia de voltar naquele restaurante. Rosa o recebeu como recebera da primeira vez, sem reverência, sem reconhecimento de status. "De novo aqui?" perguntou, colocando água na mesa. "Sim", respondeu Lucas. "Vocês têm comida hoje?" "Sempre tem", disse Rosa, quase para si mesma, retornando à cozinha. Lucas ficou tentando não sorrir. Ela o descrevera perfeitamente em poucas palavras. Naquela 5ª visita, perguntou quem cozinhava. Rosa respondeu breve. "Minha filha. Ela que faz tudo o que você está comendo." "Posso conhecê-la?" perguntou Lucas. Rosa o olhou de forma que fez ele entender que aquilo não seria simples. Mesmo assim, respondeu apenas: "Ela está ocupada, mas posso mandar dizer que o senhor está gostando." Na 6ª visita, a filha apareceu na porta da cozinha por aproximadamente 30 segundos. Tinha 29 anos, cabelos escuros sempre presos, mãos que carregavam marcas visíveis do trabalho contínuo, olhos que o avaliavam sem julgar. "Oi, tudo bem? O prato chegou bem temperado?" perguntou ela. "Está perfeito", respondeu Lucas. Ela agradeceu com um aceno simples e desapareceu novamente para a cozinha. Ele ficou olhando para a porta fechada por mais tempo do que apropriado. Naquela noite, quando retornou para São Paulo, Lucas sentou em seu escritório e fez algo que não praticava em 10 anos. Pensou em estar perto de alguém que não fosse ele mesmo. Pensou em comida, feita com mãos cujas marcas ele conhecia. Na 7ª visita, conseguiu ficar esperando na cozinha enquanto ela finalizava os preparativos para o fim de semana. A cozinha era pequena, quente, viva. Ervas penduradas perto da janela, vasos de barro em prateleiras de madeira, o fogão a lenha como coração de tudo aquilo. Seu nome era Clara. Lucas foi direto, como sempre o fora em negociações. "Eu comi em 4 países. Paguei fortunas por pratos que críticos chamavam de obras-primas. Nenhuma delas fez o que sua comida faz comigo. Qual é o segredo?" Clara o olhou por um momento. Depois falou com serenidade que ele jamais esqueceria. "É o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. A gente pode fazer qualquer coisa, aprender de muitas formas, mas sem amor vai ser somente como máquinas trabalhando. O amor transforma qualquer coisa simples em algo maravilhoso." Lucas permaneceu em silêncio, não porque não soubesse o que responder,
mas porque aquilo chegara por um caminho que não planejara e acertara em algo que passara 20 anos ignorando. Naquele mesmo momento, Clara sentiu algo que aprendera a não sentir. Alguém a escutava de verdade, não para responder, não para julgar, mas para ouvir. E isso era tão raro que assustava. Foi naquela semana que tudo começou a complicar. Lucas voltara ao restaurante na quinta-feira, como virou costume. Quando entrou, viu uma segunda mulher na frente, também de avental, mas de forma completamente diferente. Enquanto Clara parecia fazer parte daquele lugar, esta outra mulher parecia estar fingindo estar ali. Rosa estava perto da porta. Minha filha mais velha, Beatriz, disse Rosa, apontando. Ela ajuda aqui nos fins de semana. Beatriz tinha 32 anos. Cabelos impecavelmente arrumados, roupa que claramente não era de trabalho, apenas coberta por um avental que parecia estar ali apenas para completar um uniforme de mentira. Ela sorriu para Lucas de uma forma que tinha cálculo por trás. Bem-vindo ao Casa Rosa, disse ela, estendendo a mão. Meu nome é Beatriz. Você é novo por aqui? Lucas, respondeu ele, apertando a mão. Tenho vindo algumas vezes. É? Que interessante. E vem sempre procurando o quê? A comida? Perguntou Beatriz, seu sorriso se ampliando ligeiramente. Sim, a comida é excelente. Ah, com certeza. Minha irmã tem talento para essas coisas simples, disse Beatriz, com um tom que transformava talento em algo questionável. Mas você parece ser alguém mais sofisticado. Deve estar acostumado com restaurantes melhores. Lucas não respondeu, apenas sorriu e pediu a mesa de sempre. Quando Clara saiu da cozinha para entregar a comida, viu Beatriz de pé ao lado da mesa de Lucas. Seus olhos se encontraram por um momento e Lucas viu algo passar em Clara que parecia ser constrangimento. Precisa de mais alguma coisa? Perguntou Clara para Lucas, ignorando completamente a presença de Beatriz. Está ótimo. Obrigado, respondeu Lucas. Beatriz apareceu ali novamente 15 minutos depois, quando Lucas ainda comia. E então, você é empresário? Pelo relógio que está usando, diria que é alguém bem-sucedido, observou ela, sentando-se na cadeira ao lado, sem ser convidada. Sim, tenho um negócio de logística, respondeu Lucas, continuando a comer. Logística, que interessante. Deve ser muito complicado. Meu trabalho é bem diferente. Estou na faculdade estudando comunicação social. Muito mais criativo, menos mecânico, disse Beatriz. Lucas apenas assentiu. Sabe, é engraçado. A maioria das pessoas que vem aqui vem procurando exatamente pelo que Clara faz. Comida caseira, aquele negócio de amor na comida. Beatriz fez aspas com os dedos. Mas tem gente que consegue agradar qualquer um se der a mínima atenção. Clara é boa no que faz, não me entenda errado. Mas existem outras opções em Bom Retiro, sabe? Outras pessoas com mais ambição. É? Perguntou Lucas, colocando a colher no prato. É sim. Minha mãe tem um vício em manter Clara ali, como se aquilo fosse o máximo que ela conseguisse fazer. Mas existem pessoas com mais potencial, com educação formal, com futuro de verdade, continuou Beatriz, seu sorriso permanecendo fixo. Lucas a olhou diretamente. Entendo, mas acho que cada pessoa encontra seu caminho, respondeu ele, voltando a comer. Beatriz ficou ali por mais alguns minutos, tentando fazer conversa, mas eventualmente se foi quando Clara apareceu novamente. Nas semanas seguintes, Beatriz começou a aparecer mais frequentemente, e a cada visita de Lucas, ela estava lá, sempre com um comentário sobre Clara. Sabe, a minha irmã nunca saiu de Bom Retiro, nunca tinha ambição de viajar, de conhecer o mundo. Clara é doce, mas é um pouco limitada, sabe? Não consegue pensar além desse restaurante. Existem mulheres muito mais interessantes em cidades maiores, com histórias, com educação.
Lucas nunca respondia muito, apenas ouvia, mas algo dentro dele começava a mudar. Não porque acreditasse em Beatriz, mas porque sentia que havia uma dinâmica familiar complicada acontecendo ali, e ele não deveria estar envolvido. Uma quinta-feira, Lucas chegou ao restaurante e pediu sua comida de costume. Mas dessa vez, notou algo diferente quando comeu. Um sabor estranho, sutilmente errado. Não era terrível, mas era diferente. Como se alguém tivesse mexido levemente na receita. Quando Clara saiu da cozinha, Lucas perguntou: "Mudou algo na receita hoje?" Clara parou imediatamente. "Não, por quê? Algo está errado?" perguntou ela, aproximando-se. "Não, nada de errado. Apenas diferente. O sabor está um pouco estranho." Clara olhou para a cozinha. Sua expressão mudou ligeiramente. Ela sabia exatamente o que tinha acontecido. "Deixa-me trazer outro prato", disse ela rapidamente. Quando voltou com um novo prato, 20 minutos depois, Lucas sentiu a diferença imediatamente. Era o prato que ele conhecia. O prato feito com a mão dela. "Peço desculpas", disse Clara. "Beatriz estava ajudando e acho que alterou as proporções." Não era uma acusação. Era uma constatação simples. Naquela noite, Rosa estava fazendo a limpeza do restaurante quando ouviu barulho na cozinha. Foi ver o que era. Beatriz estava guardando as coisas de forma agressiva, jogando utensílios de volta para os armários. "O que aconteceu aqui?" perguntou Rosa, entrando na cozinha. "Nada", respondeu Beatriz, sem olhar para a mãe. "Beatriz", disse Rosa, sua voz tomando aquele tom que significava que ela já sabia exatamente o que havia acontecido. "Você alterou a comida que Clara fez para esse homem." Beatriz não respondeu. "Eu perguntei uma coisa. Você alterou a comida?" insistiu Rosa. "Sim", gritou Beatriz, finalmente virando-se para a mãe. "Sim, eu alterei. E sabe por quê? Porque aquele homem é um idiota que não consegue ver que tem uma mulher muito melhor disponível bem na frente dele." Rosa a olhou em silêncio por alguns segundos. "Você está falando de você?" perguntou Rosa. "Eu sou mais educada, eu sou mais ambiciosa, eu estou tentando ser alguém na vida. E ele vem aqui toda semana para comer a comida da Clara como se ela fosse alguma divindade." Rosa saiu em silêncio, sem chamar atenção. Lá fora, aproximou-se de uma árvore próxima e quebrou uma vara. Com calma, começou a retirar as folhas, uma a uma. Depois, voltou para dentro como se nada tivesse acontecido. A vara verde era uma tradição que havia voltado naquele momento. Rosa havia usado em Beatriz quando ela tinha 18 anos e mentira para um namorado. Usara quando ela tinha 24 e roubara dinheiro da casa para sair com amigas. Mas passaram 8 anos e Beatriz acreditava estar grande demais para levar uma surra. Rosa discordava completamente. "Você sabe o que vou fazer agora?" perguntou Rosa, levantando a vara verde. "Mãe, não!" gritou Beatriz, começando a recuar. "Você vai aprender que a vida não é uma competição com sua irmã." O que se seguiu foi absolutamente cômica e brutal ao mesmo tempo. Uma mulher de 72 anos perseguindo uma mulher de 32 anos ao redor de uma cozinha, aplicando vara verde em qualquer lugar que conseguisse acertar, enquanto gritava verdades que Beatriz nunca quisera ouvir. Você merecia era aprender a ser grata. Beatriz corria em volta da mesa grande, sua roupa manchada de farinha, seu cabelo despenteado. "Mãe, para agora! Você alterou a comida da sua irmã para tentar sabotar ela. Não era para tanto, eu só queria que ele visse." "Visse o quê? Que você é invejosa. Parabéns, você conquistou isso." Rosa balançou a vara verde novamente, dessa vez acertando a lateral da coxa de Beatriz. "Ai, mãe!"
Clara não precisa de você destruindo o que ela constrói. Ela não precisa dessa competição. A cena era tão absurda que uma cliente que entrou para pegar algo que havia deixado para trás começou a rir tão alto que quase caiu. Quando Rosa finalmente parou, respirando pesadamente, Beatriz estava sentada no chão da cozinha, com a roupa rasgada, o cabelo completamente despenteado e lágrimas escorrendo pelo rosto. A vida não é competição com sua irmã, disse Rosa, colocando a vara verde em uma cadeira como se fosse a coisa mais natural do mundo. A vida é aprender que outras pessoas serem felizes não diminui sua felicidade. Quando você entender isso, a gente conversa de novo. Rosa retornou para a frente do restaurante, deixando Beatriz sentada no chão da cozinha. 3 dias depois, Beatriz apareceu no restaurante com um homem de 57 anos. Seu nome era Fernando. Viúvo há 5 anos, rico, proprietário de uma cadeia de imóveis em 3 cidades. Vinha ao restaurante 2 vezes por semana, sempre sentado sozinho, comendo em silêncio como quem estava acostumado com a solidão. Rosa o conhecia desde que abriu o restaurante. Era educado, discreto, o tipo de homem que não chamava atenção. Mas naquele dia, Beatriz o havia visto diferentemente. Ela apareceu ao seu lado como se aquilo tivesse sido planejado durante semanas. Cabelo impecável, roupa elegante, aquele sorriso que praticava em frente ao espelho. Sentou-se à mesa dele sem ser convidada. Fernando, você sempre vem aqui sozinho. Acho que era hora de ter companhia, disse ela, sua voz morna de cálculo. Fernando a olhou com aquela expressão de quem estava acostumado a ser ignorado. Surpresa seguida de incerteza. Você quer se juntar a mim? Perguntou ele. Quero mais do que isso, respondeu Beatriz. E Lucas viu quando ela colocou a mão sobre a dele, um gesto que parecia ensaiado. Lucas estava sentado a 3 mesas de distância. Viu tudo. Viu Fernando ficando desconfortável no começo, depois se acalmando, como se tivesse sido a coisa mais importante do mundo receber a atenção de uma mulher daquela forma. Viu Beatriz rindo de piadas que Fernando fazia, rindo de forma que parecia genuína, mas que Lucas sabia ser calculada. Naquela noite, quando Lucas saiu do restaurante, Rosa estava na porta esperando. Você viu o que minha filha fez? Perguntou Rosa, sem rodeios. Vi, respondeu Lucas. Você não caiu na dela. Agora ela quer provar que consegue conquistar qualquer homem que quiser, principalmente um rico. Continuou Rosa, enxugando as mãos no avental como se aquilo causasse repugnância. Lucas não sabia o que dizer. O Fernando é um bom homem. Perdeu a esposa e ficou sozinho por 5 anos. Beatriz vai destruir aquilo tudo porque está com raiva. Continuou Rosa, sua voz carregada de cansaço que vinha de alguém que já havia visto aquilo muitas vezes antes. 2 semanas depois, Fernando apareceu no restaurante com um anel de diamante na mão, mostrando para todos que vira. Beatriz o beijava como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento, como se ela realmente o amasse. Como se não estivesse apenas validando sua própria autoestima através da conquista de um homem que claramente a adorava. Rosa viu aquilo e saiu da frente do restaurante para a cozinha. Clara viu pelo vidro e suspirou. 2 meses depois, Beatriz casou. A cerimônia foi elegante, feita em um salão de eventos em outra cidade. Rosa e Clara não foram. Lucas soube disso porque voltou ao restaurante uma semana depois e perguntou onde estava Beatriz. Rosa estava servindo água para outro cliente quando Lucas fez a pergunta. Ela deixou a jarra na mesa e retornou para onde Lucas estava, apoiando as mãos no tampo da mesa. Ela casou, disse Rosa, simplesmente. Com Fernando? Perguntou Lucas. Com Fernando. Meu velho rico que vinha comer frango aqui todo dia, respondeu Rosa, sua voz carregada daquela fadiga que vinha de conhecer as pessoas demais bem. Ela achou que merecia um homem daquele. E sabe o que é engraçado? O quê? Perguntou Lucas. Que ela conseguiu.
Conseguiu o homem rico, a casa grande, a vida que queria. Mas percebeu tarde demais que não queria isso porque amava aquele homem. Queria porque queria provar algo para você, para si mesma. Para qualquer um que a ouvisse, disse Rosa, retirando as mãos da mesa. Foi naquela noite que Lucas voltou à cozinha onde Clara trabalhava e disse exatamente o que pensava. Eu quero contratar você para trabalhar em minha casa em São Paulo. Cozinheira pessoal. Clara parou de cortar cebola. O quê? Perguntou ela. Você me ouviu. Salário que triplicaria o que você ganha aqui. Moradia no próprio imóvel. Tudo providenciado. Clara o olhou como se ele tivesse falado em um idioma que não entendia bem. Lucas, eu não posso sair daqui. Minha mãe depende de mim. Você volta nos fins de semana. Rosa e você combinam. Clara ficou em silêncio por um longo tempo. Por quê? Perguntou ela finalmente. Por que você quer fazer isso? Lucas se aproximou dela. Porque você cozinha com algo que essa cozinha inteira respira. E não quero perder aquilo. Rosa apareceu naquele momento, saindo da cozinha. Você quer contratar minha filha? Perguntou ela para Lucas, enxugando as mãos no avental. Sim, respondeu Lucas, direto. Rosa o estudou com uma atenção que fazia parecer que lia não seu rosto, mas suas intenções. Depois caminhou até onde Clara estava e a puxou para fora da cozinha, deixando Lucas sozinho. Ele ouviu suas vozes por alguns minutos. Ouviu Clara dizer não sei. Ouviu Rosa responder, você sabe sim, só está com medo. Quando voltaram, Clara tinha uma expressão diferente. Não era certeza, mas era possibilidade. Vou poder voltar nos fins de semana? Perguntou Clara. Sim, respondeu Lucas. Você volta todo fim de semana se quiser. Clara olhou para Rosa. Rosa assentiu uma única vez. Então eu vou, disse Clara. Naquela noite, quando Lucas saiu do restaurante e entrou no carro, ele sentiu algo que não esperava sentir tão cedo. Esperança. A primeira esperança genuína em 10 anos. E ela cheirava a fogão a lenha, alho e manteiga queimada. Os primeiros dias de Clara em São Paulo foram uma lição sobre isolamento. A mansão era grande demais, silenciosa demais, perfeita demais. As paredes não exalavam cheiro de comida, os corredores não ecoavam vozes. A cozinha industrial era uma catedral de aço inoxidável, onde tudo parecia aguardar ordens, em vez de inspiração. Clara acordou no primeiro dia, já saudosa de Bom Retiro. Mas ela era filha de uma mulher que construíra algo do nada com as próprias mãos. Sabia que saudade não era desculpa. Então desceu para a cozinha e fez a única coisa que dominava, começou a cozinhar. Quando Lucas desceu para o café da manhã, parou na porta exatamente como parara naquela calçada semanas antes. O mesmo silêncio, o mesmo reconhecimento corporal. Pão de queijo, bolo de fubá, couve refogada com alho, ovos mexidos na manteiga, café preto na hora. Lucas sentou à mesa sozinho, como sempre fizera, mas pela primeira vez em muito tempo, a mesa não parecia estar clamando por sua vastidão. Quando terminou, foi até a cozinha e disse apenas, foi o melhor café da manhã que tomei nesta mansão. Clara recebeu o elogio com um aceno simples e continuou lavando a louça. Mas Lucas viu aquilo que ela tentava esconder, um sorriso pequeno, involuntário, que desapareceu tão rápido que poderia ter sido ilusão. E foi aí que Lucas começou a chegar 10 minutos atrasado para as reuniões. Ficava parado na porta da cozinha, observando Clara trabalhar, sem conseguir explicar para si mesmo por que não saía. Algo na forma como ela se movia entre as frigideiras, na forma como sua mão testava a temperatura, tocando apenas vapor no ar, na forma como sussurrava para os ingredientes enquanto cozinhava, como se conversasse com pessoas que só ela conseguia ouvir. Os funcionários da casa notaram primeiro. Cláudia, sua secretária, percebeu que o patrão chegava menos tenso,
O porteiro reparou que nas manhãs em que Lucas tomava café em casa, ele saía de forma completamente diferente. Até o jardineiro notara que o patrão, às vezes, passava pela janela da cozinha em um horário que não combinava com nenhum destino óbvio. Uma semana depois de Clara chegar, Lucas pediu para que ela preparasse o almoço. Clara ficou em silêncio quando ele fez o pedido. "Vocês comem aqui?" perguntou ela. "Normalmente não", respondeu Lucas. "Mas podemos começar." Naquele almoço, Lucas não olhou para nada além do prato enquanto comia. E quando terminou, apenas disse: "Amanhã no mesmo horário." "Se quiser", respondeu Clara. E assim começou uma rotina que mudaria tudo. Lucas passou a estruturar seu dia ao redor de 3 refeições feitas por Clara. Café da manhã antes de sair para as reuniões. Almoço quando conseguia voltar mais cedo. Jantar quando a reunião terminava. Os meses se passaram dessa forma. Clara aprendeu cada hábito de Lucas, que ele preferia café preto sem açúcar, tomado enquanto lia o jornal, que almoço com caldo de carne o acalmava quando chegava tenso de uma reunião difícil, que à noite ele preferia refeições mais leves, comidas que não exigissem muito dele, apenas algo para preencher o tempo. E Lucas aprendeu cada maneira que Clara tinha de existir, que ela acordava cedo demais, sem motivo aparente, apenas porque era assim que ela sempre fora, que ela falava com os ingredientes de verdade, nomeando cada um deles enquanto cozinhava, como se fossem pessoas, que seus olhos ficavam marejados quando cortava cebola, mas ela não reclamava nunca. 3 meses depois, Rosa apareceu em São Paulo. Viera para verificar como sua filha estava sendo tratada. Era o que dissera no portão. Mas quando entrou na cozinha e viu a forma como Lucas observava Clara, viu a forma como Clara se movia quando Lucas estava ali perto, Rosa soube que aquilo tinha progredido muito além de simples relação trabalho-patrão. Na noite em que Rosa estava lá, ela encontrou Lucas na sala. "Você sabe o que está fazendo?" perguntou Rosa, sentando-se ao seu lado sem ser convidada. "Não estou fazendo nada", respondeu Lucas. "Exatamente", disse Rosa. "Você está deixando acontecer, e minha filha está deixando também. Vocês dois estão ali, respirando o mesmo ar, e ninguém está fazendo nada." "Porque não seria certo", respondeu Lucas. "Ela trabalha para mim." Rosa o olhou como se estivesse olhando para uma criança que não compreendia algo óbvio. "Você acha que dinheiro muda o fato de que ela cozinha com amor para você todo dia? Você acha que salário muda a forma como ela olha para você quando pensa que você não está vendo?" perguntou Rosa. Lucas não respondeu. "Minha filha merecia conhecer a vida, e você merecia viver de verdade. Mas vocês dois estão ali, fazendo o quê? Fingindo que isso é apenas comida e trabalho?" Continuou Rosa, levantando-se. "Se eu disser algo e ela recusar, eu estarei colocando o trabalho dela em risco", disse Lucas finalmente. Rosa caminhou até a porta. "Então diga de forma que ela saiba que pode recusar sem medo", respondeu ela, antes de sair da sala. Rosa voltou para Bom Retiro naquela noite. Mas suas palavras ficaram com Lucas. Ecoaram enquanto ele comia café da manhã no dia seguinte. Ecoaram enquanto ele via Clara trabalhar na cozinha. Ecoaram enquanto ele tentava se concentrar em reuniões que não importavam. Uma quinta-feira, Lucas chegou em casa mais cedo do que o normal. Clara estava na cozinha preparando o jantar. Quando o viu, ela pausou, secando as mãos no avental. "Você está bem? Algo aconteceu?" perguntou ela. "Não, apenas queria chegar cedo", respondeu Lucas, aproximando-se da bancada onde ela preparava os ingredientes. "O que você está fazendo?" "Preparando o jantar. Frango com molho pardo, arroz e couve refogada", respondeu Clara, retornando ao que fazia. Lucas observou por alguns momentos. Depois perguntou algo que deixou Clara imóvel. "Você pode me ensinar?" Clara virou-se para ele, seus olhos estreitando ligeiramente. "O quê?" "A cozinhar."
Você pode me ensinar? Repetiu Lucas. Clara não respondeu imediatamente. Apenas o olhou como se estivesse avaliando se ele falava sério. Você quer aprender a cozinhar? Perguntou ela finalmente. Sim, respondeu Lucas. Quero saber como você faz isso. Quero entender. Clara respirou fundo. Havia algo em seu pedido que ela não conseguia recusar. Não era apenas sobre cozinha. Tudo bem, disse ela, movendo-se para criar espaço na bancada. Vamos começar com algo simples. Cebola. Ela pegou uma faca e uma cebola, demonstrando para Lucas como cortar. É assim, mostrou ela, seus movimentos precisos e seguros. Você precisa de cuidado para não cortar torto. Quer tentar? Lucas pegou a faca que ela lhe oferecia. Seus dedos tocaram nos dela por um segundo a mais do que necessário. Clara percebeu, mas não comentou. Ele começou a cortar. Não foi bem. Sua primeira fatia saiu grossa demais, a segunda torta. Enquanto continuava cortando, seu olho começou a arder. Lágrimas começaram a escorrer. Caramba! Sussurrou Lucas, piscando repetidamente. Não sabia que era tão forte. Clara viu seu desconforto e riu. Não era um riso de deboche, era um riso genuíno, daquele tipo que escapa antes de qualquer filtro. Bem-vindo ao mundo de quem cozinha, disse ela, pegando a faca de suas mãos. Aqui, deixa eu ajudar. Ela o guiou para longe da cebola e posicionou-se na sua frente, muito perto. Perto demais. Levantou as mãos para o rosto dele, seus dedos leves como penas ao se aproximarem de seus olhos. Não pisque muito, instruiu ela. Deixa que eu sopro. E então ela soprou delicadamente nos olhos de Lucas. O ar que saía de seus lábios era morno. Seu rosto estava a apenas alguns centímetros do dele. Lucas conseguia sentir seu cheiro, aquele cheiro de cozinha que sempre o cercava quando estava perto dela. Alho, tomilho, manteiga. Era tudo o que ele precisava saber sobre Clara, resumido em um aroma. Quando ela se afastou ligeiramente, ainda com as mãos próximas a seu rosto, algo quebrou dentro dele. Lucas a beijou. Não houve aviso, não houve planejamento. Foi apenas instinto puro, aquele tipo de coisa que você não consegue controlar. Seus lábios encontraram os dela com uma urgência que vinha de alguém que finalmente estava se permitindo sentir algo real. Clara não recuou. Pelo contrário, suas mãos se moveram para seu rosto, puxando-o mais perto. O beijo durou alguns segundos. Quando Lucas finalmente se afastou, ele ainda estava tão perto que conseguia contar as sardas no nariz dela. Desculpa, sussurrou ele. Desculpa. Não peça desculpas, respondeu Clara, sua voz tremendo ligeiramente. Não agora. Lucas respirou fundo e recuou apenas o suficiente para conseguir olhá-la nos olhos. Clara, eu precisava fazer isso porque... Ele pausou, procurando as palavras certas, porque você é a primeira pessoa em 10 anos que me faz querer estar realmente vivo. Você é a primeira coisa que eu sinto e que não me assusta, exceto pelo fato de que me assusta demais, porque não quero perder você. Clara o olhou em silêncio. Eu passei 20 anos casado com uma mulher que eu amava, mas nunca consegui estar realmente presente, continuou Lucas. Quando ela morreu, foi porque eu desperdicei todos aqueles anos fingindo estar ali. E eu prometi para ela, no leito de morte dela, que se eu tivesse outra chance, eu estaria lá de verdade. Ele segurou o rosto de Clara entre suas mãos. Você é minha outra chance. Você é a razão pela qual acordei. E eu estou apaixonado por você, Clara. Não por como você cozinha, não por como você se move. Por você. Pela pessoa que você é quando ninguém está olhando. Clara sentiu lágrimas queimando seus olhos. Lucas, começou ela. Você não precisa responder agora, disse ele. Apenas deixa que eu esteja aqui, de verdade, como você merece. E aquele beijo, diferente do primeiro, foi mais uma promessa do que um desejo. Naquela noite, Clara tentou dormir.
Ficou acordada durante horas, pensando se aquilo era amor ou se era apenas dois corpos tentando escapar da solidão. Pensando se ela estava cometendo um erro ao deixar que isso acontecesse. Na manhã seguinte, quando Lucas desceu para o café da manhã, a cozinha estava vazia. Clara havia preparado tudo antes de desaparecer, deixando-o em potes na geladeira como uma despedida sem ser despedida. Lucas tentou conversar com ela, mas ela o evitava. Saía da cozinha quando ele entrava. Respondia em monossílabos. Reconstituir aquela parede que havia derrubado durante aquele beijo. E Lucas, assustado com a reação dela, fez exatamente o que fizera durante 10 anos. Se afastou também. Começou a jantar fora. Começou a ficar mais tempo no escritório. Começou a preencher o silêncio da mansão com reuniões que não importavam. Clara percebia tudo aquilo. Percebia que ele estava desistindo. E enquanto observava Lucas desistir, ela entendia algo que Rosa já sabia, que medo era exatamente o que ambos compartilhavam, que ambos estavam tão machucados que a ideia de estar realmente perto de alguém era mais assustadora do que estar sozinho. Uma semana se passou dessa forma. 2 moradores em uma mansão grande, respirando o mesmo ar, mas não se olhando. Clara cozinhando refeições que Lucas comia sozinho na cozinha, porque aquela mansão inteira respirava ausência. Mas antes de você descobrir se Lucas consegue resolver essa distância que criou, deixa o like no vídeo, inscreve no canal, ativa as notificações, porque essa história está longe de terminar. E me responde nos comentários, você acha que Clara tem razão em ter medo? Ou você acha que Lucas consegue provar que é real? O telefone tocou no meio da noite. Clara estava na cozinha da mansão quando recebeu a ligação. Era sua mãe, Rosa, e sua voz suava. Normal. Ligeiramente aborrecida, mas normal. Filha, eu caí aqui na cozinha. Escorreguei na água. Mas está tudo bem. É só um pequeno hematoma na perna. Nada grave, disse Rosa. Ao fundo, ouviam-se barulhos de panelas. Você caiu? Perguntou Clara. Seu coração acelerou imediatamente. Caí, mas estou bem. Só um susto. Já passei gelo. Está tudo ok, respondeu Rosa. Não precisa vir correndo aqui. Mas Clara já estava de pé. Não, eu vou aí. Você caiu. Você poderia estar com alguma coisa séria. Eu vou ver, respondeu Clara, sua mente já trabalhando em overdrive, encontrando todas as razões pelas quais ela precisava sair daquela mansão naquela noite. Clara, de verdade, não precisa. Começou Rosa. Mãe, você caiu. Eu vou, respondeu Clara, desligando o telefone antes que Rosa pudesse argumentar. Ela começou a fazer malas. Suas mãos se moviam rapidamente, quase mecanicamente. Roupas, sapatos, escova de dentes, tudo jogado dentro de uma bolsa grande. Não pensava muito no que estava fazendo. Apenas sabia que precisava sair. Precisava deixar aquela mansão. Precisava deixar Lucas. Porque se ficasse mais um dia ali, vendo ele chegar cedo do trabalho, vendo ele observá-la na cozinha, sentindo aquele pull de atração que a assustava tanto que às vezes era mais fácil fingir que não existia. Lucas a encontrou na cozinha, bolsa na mão, expressão de quem estava em pânico. Aonde você está indo no meio da noite? Perguntou ele, sua voz carregada de preocupação. Minha mãe caiu, respondeu Clara rapidamente, sem olhar nos olhos dele. Ela precisa de mim. Eu preciso ir. Ela está gravemente ferida? Perguntou Lucas, aproximando-se. Ela caiu. Eu não sei como ela está exatamente. Eu preciso ir vê-la, respondeu Clara, suas palavras saindo rápido demais, desesperadas demais. Lucas a observou por um momento. Algo em sua expressão mudou, como se ele finalmente entendesse algo que tinha estado vindo há semanas. Certo, disse ele simplesmente, eu vou com você. Não, respondeu Clara, talvez mais rápido do que deveria. Não, você não precisa. Você tem trabalho amanhã. Eu vou sozinha. Clara.
Eu vou sozinha, Lucas, repetiu ela, pegando a bolsa e caminhando em direção à porta. Lucas não tentou segurá-la. E isso, de alguma forma, a magoou mais do que se ele tivesse. Bom Retiro era tão diferente de São Paulo à noite, quieto, silencioso, o tipo de lugar onde você conseguia ouvir seus próprios pensamentos ecoando em seu cérebro. Clara chegou à casa de sua mãe e simplesmente entrou. A porta estava destrancada, como sempre. Ela encontrou Rosa na cozinha, exatamente onde Clara a deixara meses atrás. Rosa estava de pé. Rosa estava comendo pão de queijo. Rosa estava literalmente a coisa mais saudável e viva que Clara havia visto. "Olá, filha", disse Rosa, mordendo outro pedaço de pão de queijo. "Você veio." Clara olhou para sua mãe, depois para a bolsa na sua mão, depois de volta para sua mãe. Você está bem?", disse Clara, declarando o óbvio. "Estou, como eu disse que estava", respondeu Rosa, mastigando tranquilamente. "Caí, levantei, passei gelo. Nada que não pudesse esperar até amanhã." Clara sentiu seu rosto queimar. "Mas você disse que tinha caído", começou Clara. "Eu caí, não menti sobre isso. Você é que ouviu o que quis ouvir", respondeu Rosa, limpando as migalhas de pão da boca com um guardanapo. "Você ouviu cair e seu cérebro transformou em emergência mortal, porque, convenientemente, você estava procurando uma desculpa." "Eu não estava procurando desculpa nenhuma", protestou Clara, mas sua voz não era convincente nem para ela mesma. Rosa colocou o pão de queijo na mesa e caminhou até Clara, observando-a com aquela expressão que Clara conhecia bem. "Você fez malas", disse Rosa, apontando para a bolsa. "Malas, cheias de roupa, para uma mãe que está tão gravemente ferida que consegue estar em pé, comendo pão de queijo e reclamando da falta de sal." Clara não respondeu. "Você sabe o que vejo aqui?", continuou Rosa, caminhando ao redor de Clara, como se estivesse inspecionando um crime. "Eu vejo uma mulher assustada que estava procurando qualquer desculpa para sair daquela mansão, que estava procurando qualquer razão para fugir daquele homem." "Eu não estava fugindo", defendeu Clara, mas sabia que era mentira. Sabia que Rosa sabia que era mentira. Rosa sentou-se na cadeira e apontou para Clara. "Senta aqui", disse ela. Clara sentou. "Você adora aquele homem", começou Rosa, sua voz agora mais morna, mais séria. "Você o ama tanto que assusta você. E quando as coisas ficam assustadoras, você faz o que as pessoas medrosas fazem. Você corre." "Não é verdade", respondeu Clara fraco. "É verdade sim. E sabe como eu sei? Porque eu fiz a mesma coisa por 50 anos, disse Rosa, pegando a mão de Clara. "Seu pai morreu, e eu tive medo de amar alguém de novo. Então eu corri. Eu corri para meu restaurante, para meu trabalho, para qualquer coisa que não fosse pensar em estar sozinha." Rosa respirou fundo. "E você sabe quanto tempo eu desperdicei?", perguntou. 50 anos, meia década. E agora estou aqui com 72 anos, comendo pão de queijo sozinha, porque tive medo." Clara sentiu lágrimas queimando seus olhos. "Você não vai fazer o mesmo", continuou Rosa. "Você vai voltar lá. Você vai enfrentar aquele homem. E você vai dizer a ele que está com medo, mas que vai ficar de qualquer forma." "Mãe", começou Clara. "Não mãe comigo", interrompeu Rosa. "Você vai lá. Você vai dizer que inventou uma história sobre uma queda para fugir. Você vai se desculpar. E depois você vai viver a vida que merece viver." Rosa se levantou e foi para o quarto. Voltou com um pano de prato e bateu levemente na cabeça de Clara com ele. "E isso é só porque meu braço direito não está bem. Se estivesse, seria uma vara verde de verdade", disse Rosa, e apesar de tudo, Clara riu. "Agora sai. Volta para São Paulo. Volta para aquele homem. E dessa vez é melhor você não fugir como uma covarde." Na volta para São Paulo, Clara dirigia sozinha pela estrada. Ela tinha vergonha, tinha medo,
mas tinha também uma sensação crescente de que havia deixado algo importante para trás. Não era sua mãe que ela tinha deixado. Era a chance de ser honesta sobre o que sentia. Naquela mesma noite, Lucas também estava na estrada. Ele dirigia em sua direção. Clara saiu de lá sem dizer adeus apropriado. Apenas beijou a testa de sua mãe e saiu. Na estrada, de volta para São Paulo, ela pensava em Lucas, em como ele tinha vindo até aqui, em como ele tinha percebido que ela estava bem e voltou, porque pensava que aquilo era o que ela queria. Ela não sabia que Lucas, naquele mesmo momento, estava dirigindo em sua direção. Ela não sabia que em poucas horas a chuva começaria. Ela não sabia que o destino tinha outros planos. Na volta para São Paulo, Lucas dirigia sozinho pela estrada. Era noite. Ele havia saído de Bom Retiro cedo demais, sem saber que Clara havia saído também, voltando para a mesma direção. A chuva começou sem aviso. Pesada, do tipo que reduz a visibilidade a quase nada. Lucas reduziu a velocidade, mas sua mente estava em outro lugar. Estava em Clara, em como ela cheirava a cozinha, em como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre sua mãe, em como ele deveria ter feito algo mais para mantê-la. Um carro vinha na contramão. Lucas viu apenas os faróis. Sua reação foi rápida, mas não o suficiente. O impacto foi violento. Seu carro saiu da pista e capotou. 1, 2, 3 vezes. O som do metal amassado. O grito de freios. O silêncio que veio depois. Quando Lucas acordou, estava pendurado por um cinto de segurança, sangrando. Havia dor em todos os lugares, mas ele estava vivo. Clara descobriu pelo chofer de Lucas. Ele a chamou para dizer que Lucas tinha tido um acidente e estava sendo levado para um hospital em uma cidade no caminho. O pânico que tomou conta de Clara foi absoluto. Ela não pensou em trocar de roupa, não pensou em avisar ninguém. Apenas pegou um táxi e foi direto para o hospital. Quando chegou na emergência, a equipe médica estava ainda trabalhando nele. Fraturas em 2 costelas, uma perna quebrada, contusões pelo corpo, mas nenhum dano interno crítico. Ele havia sido sortudo. O carro havia sido mais sortudo ainda, absorvendo a maioria do impacto. Clara esperou do lado de fora do quarto enquanto os médicos faziam os exames, sua roupa molhada de chuva, seus cabelos presos para trás, seu rosto branco de medo. Quando finalmente permitiram que ela entrasse, Lucas dormia. Clara se sentou ao lado da cama e simplesmente o observou, seu peito subindo e descendo, as máquinas que monitoravam seu coração, os curativos pelo seu corpo. E ela finalmente conseguiu respirar. Ela dormiu ali, na cadeira ao lado da cama, sua mão segurando a dele. Lucas acordou no meio da noite. Sua primeira sensação foi dor. Sua segunda sensação foi presença. Alguém estava segurando sua mão. Ele abriu os olhos e viu Clara dormindo na cadeira ao seu lado. Seu coração começou a bater mais rápido e as máquinas ao seu redor acusaram a mudança. Uma enfermeira entrou para verificar, vendo que ele estava acordado. Ela o hidratou, checou seus sinais vitais e ofereceu analgésicos. Lucas tomou tudo em silêncio, seus olhos nunca deixando Clara. Quando a enfermeira saiu, ele tentou se mover. A dor era intensa, mas ele conseguiu chegar a mão para tocar o rosto de Clara. Seus dedos roçaram sua bochecha. Clara acordou imediatamente. Seus olhos se encontraram, e Lucas viu todo o medo, toda a preocupação, todo o amor que ela tinha tentado evitar ver em seus próprios olhos. Você está aqui, sussurrou ela, lágrimas já escorrendo. Vim buscar você, respondeu Lucas, sua voz rouca. Voltei para Bom Retiro para te trazer de volta. Sua mãe me disse que você estava vindo. Eu estava voltando para te encontrar quando... Ele não terminou a frase. Não precisava. Clara se inclinou e o beijou. Não foi um beijo de paixão. Foi um beijo de alívio. Um beijo de gratidão.
Um beijo de alguém que quase perdeu tudo e finalmente entendia que não podia mais viver com aquele medo de perder. Quando se afastou, Lucas segurou o rosto dela nas mãos. Eu não vou passar mais nem um dia sem você, disse ele, cada palavra saindo como uma promessa que ele estava fazendo a si mesmo, a ela, ao universo inteiro. Você entende? Nem um dia. Se você precisar voltar para Bom Retiro, eu vou com você. Se você quiser morar em São Paulo, eu faço funcionar. Mas eu não vou passar mais tempo longe de você. Lucas, você está machucado. Você precisa descansar, respondeu Clara, tentando recuar. Mas ele não a deixou recuar. Eu descanso quando você estava ao meu lado. Eu durmo melhor quando você está aqui. Eu vivo melhor quando você está aqui, continuou Lucas. Você é a razão pela qual meu coração bateu tão rápido quando acordei e vi você dormindo naquela cadeira. Você é a razão pela qual eu sobrevivi a esse acidente. Porque em algum lugar do meu subconsciente eu sabia que você estava me esperando. Clara sentiu as lágrimas transbordando. Eu te amo, sussurrou ela. Eu deveria ter dito isso há muito tempo. Eu tenho medo, mas eu te amo. Não é admiração, não é fascinação, é amor. Real, completo. Eu sei, respondeu Lucas, puxando-a para mais perto, cuidadosamente, porque cada movimento era dor, mas aquela dor significava que ele estava vivo. Eu sempre soube. Você me escolheu quando poderia ter escolhido qualquer pessoa. Você voltou para seu restaurante e sua vida simples quando poderia ter ficado. Você veio para me encontrar quando poderia ter me deixado ir. Ele respirou fundo. Eu não vou deixar você ir, continuou ele. Não desta vez. Não nunca mais. Clara descansou a cabeça no peito dele, cuidadosamente, evitando os curativos. E ali, naquele quarto de hospital, cercados por máquinas que monitoravam cada batida do coração dele, ela finalmente entendeu que não havia nada a temer. Porque aquele homem, machucado e frágil e humano, havia escolhido estar ali de verdade. E ela escolhia estar ali com ele. Todos os dias. Sem exceção, os próximos dias no hospital foram sobre pequenas coisas. Clara trazia comida do restaurante de Bom Retiro para Lucas. Ele comia em silêncio, seus olhos sempre nela. Eles conversavam sobre nada importante, sobre como o café ficou em São Paulo, sobre como Clara tinha vontade de trazer suas ervas de Bom Retiro para a cozinha da mansão, sobre como, quando Lucas ficasse melhor, eles iriam juntos visitar Rosa. Na manhã que Lucas seria liberado do hospital, ele pediu para Clara trazer algo, um papel e uma caneta. O que você quer? Perguntou ela, trazendo o que ele pediu. Lucas escreveu algo e depois dobrou o papel. Abra isso quando você estiver pronta, disse ele. Clara abriu imediatamente. Era uma pergunta, uma simples pergunta, escrita em letra hesitante, porque sua mão doía e ele não conseguia escrever bem. Você quer se casar comigo? Clara olhou para Lucas. Você não tem um anel, disse ela. Lucas sorriu de leve, meio sem graça. Eu meio que pulei essa parte, o hospital não tem joalheria. Ele segurou a mão dela com cuidado. A gente escolhe um depois, escolhe tudo juntos, mas me diz, você quer ou não quer? Clara o beijou. Não respondeu com palavras. Apenas beijou, e Lucas soube que a resposta era sim. 6 meses depois do acidente, Lucas e Clara estavam nos degraus da Casa Rosa. A vida passara rapidamente depois do hospital. Reuniões com cartório, discussões sobre onde morar. Lucas sugeriu dividir tempo entre São Paulo e Bom Retiro. Conversas sobre trabalho. Clara queria expandir o Casa Rosa, Lucas queria ajudar. Ambos queriam algo que nunca tiveram, uma vida real. Mas primeiro, um casamento. E Clara insistira que fosse aqui, no Casa Rosa, no lugar onde Lucas parou um carro porque sentiu um cheiro, onde tudo começou. Rosa protestara no começo. Vou ficar aqui todos os dias de qualquer forma, dissera. Por que fazer festa no meu restaurante?
Mas seus olhos brilhavam quando falava isso, e Clara sabia que sua mãe entendia exatamente por que o lugar importava. Na semana anterior ao casamento, Lucas estava na cozinha com Clara, observando-a preparar o cardápio. "Você sabe que poderíamos contratar um chefe, né?" disse ele, apoiado no batente da porta. "Eu sou a chefe", respondeu Clara, sem olhar para ele. "Esse é meu casamento. Vou fazer a comida." Lucas sorriu. Ele se surpreendia com a forma como Clara reivindicava seu espaço, como ela se movia pelo mundo com segurança tranquila de quem sabia exatamente quem era. "Cebola?" perguntou ele, aproximando-se da bancada. Clara o olhou e riu. "Você não vai aprender a cortar cebola adequadamente em uma semana", disse ela. "Eu sei, mas posso tentar", respondeu Lucas. Ela lhe entregou uma faca e uma cebola. Seus dedos se tocaram brevemente. Naquela ponto, 6 meses depois, ainda respirava aquele ar, aquele reconhecimento corporal de que ele era importante. Lucas cortava a cebola, ainda cortava errado, ainda fazia seus olhos arderem. Clara se aproximou e soprou seu rosto novamente, como fizera naquela noite na mansão. O círculo completava-se. Ele segurou o pulso dela antes que se afastasse. E, sem aviso, puxou-a para um beijo apaixonado, intenso, cheio de tudo que eles haviam atravessado. Ele se inclinou um pouco. "Sopra, tá ardendo." Ela soprou com cuidado. E só então percebeu o sorriso discreto no canto dos lábios dele. No dia do casamento, o Casa Rosa respirava diferente. Flores brancas penduradas nas vigas de madeira, velas espalhadas pelas mesas. A mesma comida que Lucas comera naquela primeira vez, frango com molho pardo, arroz de fogão, feijão tropeiro, mas com significado completamente diferente. Rosa estava em um canto do restaurante, usando um vestido que não queria admitir que comprara especialmente. Ela observava tudo com expressão de mãe, que sabe que sua filha finalmente entendeu o que tentava ensinar. Cláudia, secretária de Lucas há uma década, estava lá também. Observava Lucas no smoking e sussurrou para Rosa. Ele nunca pareceu assim antes, assim, presente. Ele nunca tivera razão para estar antes, respondeu Rosa simplesmente. Clara desceu a escada do segundo andar, usando um vestido simples, mas elegante. Nada sofisticado, nada que a transformasse. Apenas Clara, mais bonita, mais confiante, mas fundamentalmente a mesma mulher que ele conhecera em uma cozinha pequena. Quando chegou ao pé das escadas, Lucas sentiu seu coração fazer aquela coisa que ainda não estava acostumado, bater descontrolado, porque alguém que amava estava ali. A cerimônia foi breve. Um juiz de paz que Rosa conhecia há anos, sem promessas complexas. Apenas: "Você a ama?" "Sim", respondeu Lucas, seus olhos nunca deixando Clara. "Você o ama?" "Sim", respondeu Clara, sua voz tremendo ligeiramente. "Então vocês estão casados." E era simples assim. Nenhuma performance, nenhuma pretensão. Apenas 2 pessoas que se encontraram em um aroma de fogão a lenha e que decidiram que estar perto um do outro era mais importante que qualquer coisa no mundo. Rosa chorava. Cláudia chorava. Os clientes que chegavam para o almoço e descobriram sobre o casamento permaneceram para a festa e também choravam, porque respirava algo sobre uma história de amor que começava em um lugar simples e terminava em uma promessa ainda mais simples: "Eu vou estar aqui, de verdade." Depois do casamento, a vida deles respirava ritmo diferente. Lucas mantinha seu escritório em São Paulo, mas mudou a agenda. Segundas e terças em Bom Retiro, ajudando Clara a expandir o Casa Rosa. Planejava abrir um segundo restaurante na cidade próxima, usando a mesma filosofia: comida feita com cuidado, não com pressa. Clara ocupava um apartamento acima do restaurante agora, onde dormia com Lucas quando estavam em Bom Retiro, e um escritório menor na mansão em São Paulo,
onde experimentava novas receitas quando estava lá. Não era uma vida simples. Compromissos, viagens, reuniões de negócios. Mas tudo era feito com presença que Lucas nunca experimentara antes, porque agora, em reuniões, pensava em voltar para casa. Quando voltar para casa, significava comida preparada por suas mãos, conversa no final do dia, alguém esperando por ele. 1 ano depois do casamento, Clara descobriu que estava grávida. Lucas estava na cozinha quando ela disse, simplesmente, estou grávida. Ele colocou a faca no balcão, virou-se para ela e a abraçou, seu rosto enterrado no cabelo dela, respirando aquele aroma de cozinha que continuaria amando até o final dos seus dias. Uma menina, sussurrou Clara. Eu sinto que é uma menina. Como você sabe? Perguntou Lucas. Clara deu um meio sorriso. Porque eu vou precisar de uma ajudante melhor que você na cozinha. Lucas soltou uma risada baixa. Ah, então é isso? Já fui substituído? Com certeza, respondeu ela, divertida. Ela vai saber exatamente o que está fazendo. Ele a puxou mais para perto, ainda sorrindo. Então eu vou ter que aprender rápido ou vou perder meu lugar. Lucas a beijou. E naquela cozinha, cercados pelas frigideiras, fogão a lenha e panelas que testemunharam o começo deles, finalmente entendeu a promessa que fizera a Beatriz aqueles 10 anos atrás. Não era apenas estar lá, era viver lá, plenamente, sem medo, completamente presente. 3 anos depois, a Casa Rosa tinha agora um 2º andar com quartos para hóspedes. Lucas expandira seu escritório para Bom Retiro, mantendo apenas um dia por semana em São Paulo. A mansão em São Paulo fora vendida, o dinheiro investido em expandir os negócios de Clara e em criar algo novo, uma escola de culinária no mesmo prédio do Casa Rosa. Para que outros aprendam não apenas a cozinhar, explicava Clara, mas a entender que comida é sobre amor. Rosa agora tinha uma cozinha privada onde experimentava receitas. Beatriz, que se divorciara amigavelmente de Fernando, descobrira que era possível ser feliz sem estar sempre provando algo, voltara para Bom Retiro e se tornava uma das professoras da escola de culinária. Sofia tinha 2 anos, cabelo escuro de Clara, olhos de Lucas. Herdara de sua mãe a capacidade de estar completamente presente em cada momento, de falar com ingredientes enquanto cozinhava ao lado de Clara, de observar o mundo sem medo. Uma tarde, Lucas chegou na Casa Rosa para encontrar Clara na cozinha com Sofia. Sua filha estava de pé em um banquinho, ajudando a mãe a preparar o jantar, sujando-se de farinha e colocando coisas na boca. E em uma cadeira de madeira, perto da janela que abria para o pátio, Rosa observava. Rosa, que tinha 75 anos agora. Rosa, que ainda tinha força nos olhos, mas que permitia a seu corpo finalmente descansar. Rosa, que durante décadas tinha feito cada refeição com as próprias mãos, que tinha batido com vara verde em filhas desobedientes, que tinha aconselhado 2 pessoas assustadas a terem coragem. Agora ela observava. Observava Clara cortando cebola enquanto ensinava Sofia como reconhecer quando estava al dente. Observava Lucas chegando e beijando tanto a filha quanto a mãe, aquele homem que um dia entrou em seu restaurante procurando apenas comida e que agora procurava presença. Observava aquele espaço que havia construído com tanto trabalho transformar-se em mais do que um restaurante. Um lugar onde as pessoas aprendiam que amar era cozinhar. E cozinhar era amar. Papai, gritou Sofia quando viu Lucas, estendendo os braços com alegria desorganizada de criança de 2 anos. Lucas a pegou, beijou seu rosto coberto de farinha e perguntou a Clara: como foi o dia? Bom, respondeu Clara. Beatriz ensinou uma classe inteira. Ela realmente tem talento para isso, sabe? Descobriu que ensinar traz mais alegria do que impressionar ninguém. Lucas olhou para sua filha, para sua esposa, para Rosa na cadeira, observando tudo com aquele sorriso pequeno que significava satisfação.
As pessoas mudam? Perguntou Lucas, mais para si mesmo. As pessoas mudam quando encontram razão para isso, respondeu Clara, continuando a cozinhar enquanto Lucas a observava, Sofia nos braços dele. E naquele momento, Lucas Ferreira, que passara 20 anos construindo um império de dinheiro, que passara 10 anos vazio, que passara mais tempo do que podia contar perdendo as pessoas que amava por estar ausente, finalmente entendia que não era sobre ter tudo. Era sobre estar lá, de verdade, completamente, sem medo. E ao fundo, Rosa descansava em sua cadeira, vendo o resultado de uma vida inteira de ensinar o que realmente importava, não através de palavras, mas através de cada refeição preparada com cuidado, de cada vara verde usada com amor, de cada conselho dado com coragem. Rosa havia passado sua vida criando um lugar onde pessoas aprendiam a estar presentes. E agora, finalmente, podia descansar enquanto via sua filha, seu genro e sua neta fazendo exatamente isso. Se você assistiu essa história até o final, então você é do meu time, o time de alguém que entende que amor não é romance de filme. Amor é um homem que aprende a cortar cebola errado para estar perto de alguém. Amor é uma mãe que bate com uma vara verde e depois ensina sua filha a não ter medo de ser feliz. Amor é estar presente, de verdade. A história de Lucas e Clara não é sobre um CEO bilionário salvando uma cozinheira do interior. É sobre duas pessoas que estavam sozinhas, de formas diferentes, que se encontraram em um aroma de fogão a lenha e que tiveram a coragem de ficar, de verdade. Mesmo quando ficava difícil, mesmo quando ficava assustador. Porque no final, quando você fecha os olhos e pensa sobre as pessoas que ama, não é o dinheiro que você lembra, é o aroma, é a presença. É saber que alguém escolheu estar ali, com você, quando teria sido mais fácil estar em qualquer outro lugar. Essa é a história do homem que tinha tudo e que finalmente aprendeu que só precisava de uma coisa, estar lá. De verdade. E me responde nos comentários. Qual momento dessa história te tocou mais? Quando ele parou o carro pelo cheiro, o beijo da cebola, o acidente no hospital ou a pequena Sofia? E me conta também, você já sentiu aquele cheiro que te parou do nada? Aquela pessoa que você soube imediatamente que era importante? Mas antes de você sair daqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a próxima história é ainda mais intensa. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como essa continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.